Sejam todos muito bem-vindos ao programa Sertão Inovador. Quem está falando com você é Radamés Dantas. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Essa é a 9ª edição. Estamos numa jornada onde tem... Vou usar essa metáfora. Numa jornada de trem, onde esse trem tem uma bitola ali com dois trilhos. Um desses trilhos é aquisição de conhecimento. E o segundo trilho é aumentar a aquisição, portanto, de conexão. Conhecer pessoas que sabem o que você sabe, mas principalmente conhecer pessoas que sabem o que você ainda não sabe. Você não vai viver 200, 300, 500 anos para aprender tudo que tem que aprender, então temos que conhecer pessoas que sabem. E aquilo que não dá para tirar, ou que as pessoas não podem compartilhar com você, por causa do tempo, da escassez, de vários motivos, aí você tem que aprender, você tem que estudar. É importante podcasts, vídeos no YouTube, livros, aulas, seja aulas em ambiente formal, como as escolas, ou seja aulas em ambientes informais, como cursos informais, cursos online, etc. e tal, para que você possa adquirir conhecimento. Sertão Inovador é o nome do programa. Sertão porque nós queremos pontuar que dentro do sertão, na área do interior do nosso continente, nós temos muita gente fazendo acontecer. Não precisa ir para as capitais necessariamente, obrigatoriamente. Não tem nada de errado também ir. Mas o Sertão Inovador também tem a ver com ser inovação. E eu acredito nisso, por isso que o nome do programa é isso. Inovação não é apenas uma habilidade. Não está numa aula, num livro, em algum lugar que você adquire assim só como se fosse uma comida que você se alimenta. Não, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com comportamento, tem a ver com a maneira como você se porta diante da vida. Inovação tem a ver com o que você é. Então, ser inovador, ser tão inovador quanto qualquer outro aí fora, tem a ver em ter uma atitude, uma filosofia, se você quiser chamar, ter um jeito de ser, pensando constantemente como que hoje eu posso fazer melhor o que eu estou fazendo todo dia. Como que hoje, isso aqui que eu estou fazendo, como é que esse programa pode ser melhor, como é que o que eu falo pode melhorar, como é que o que eu visto pode melhorar, como é que eu desenvolvo meus negócios pode melhorar, como é que o meu emprego que eu tenho, a minha atividade na empresa, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar como esposo, como é que eu posso melhorar como filho, como é que eu posso melhorar como pai, como é que eu posso melhorar como cidadão. E eu vou parar, senão eu vou passar aqui o programa todinho só dizendo em todas as áreas como é que eu posso melhorar. A frase que domina uma pessoa inovadora é essa. Como que eu posso melhorar? É o como. Sempre está pensando em como que a gente pode melhorar. E calma, não se estresse. Você não tem ainda todas as respostas. E provavelmente não vai ter. Mas isso não é o problema. O problema não está nas respostas. A melhor coisa que a gente deve adquirir são perguntas. São as perguntas que mais nos ensinam. As indagações, as provocações, quando a gente é provocado, quando alguém faz uma pergunta e você não sabe, o que é que isso provoca em você? A busca. E buscar a solução, na minha leitura, é melhor do que ter a solução, do ponto de vista do crescimento e da inovação. Por quê? Algumas pessoas usam aquelas metáforas, usam aqueles símbolos gráficos, principalmente quando vão fazer divulgação de fulano, vamos buscar excelência, e cria uma ideia de um topo. Então, geralmente, o Monte Everest é o mais utilizado. Então, quem chega no Monte Everest chegou no topo do mundo. Para mim, isso tem um problema seríssimo. Qual é o problema seríssimo? Para quem é inovador, tem um problema seríssimo chegar no topo do Everest. A pergunta que eu faço agora é, chegou no topo, vai para onde agora? Então, vai descer, vai se afundar num sofá, porque o ápice da Terra você já chegou no topo. Aí não tem mais nenhum lugar mais alto que o Everest para ir. Perdeu a graça. Então, na minha leitura, inovação significa melhor do que chegar no topo é continuar subindo. É procurar novos Everest, procurar maneiras de continuar subindo. Subir é melhor do que chegar ao topo. Chegar no topo gera aquela ideia de pronto, tá bom, já cheguei, olha aí. Tira foto, vira alguém que chegou no topo, só que você não morreu quando chega no topo. Você vai continuar vivendo e a sua vida vai ser o que a partir de agora? Só falar do passado? Só ficar falando de conquista? Só ficar falando porque antigamente, porque quando eu tinha... Tá aí a vida agora. Portanto,
Precisamos continuar. Só beber uma aguinha aqui, porque essa tosse também é uma gripezinha, ou um ensaio de uma gripe que eu tô pegando, parece. Estive em Campina Grande esse final de semana. Campina Grande é uma das cidades do Nordeste que nessa época do ano esfria, meu amigo. Tava bem friozinho lá. Aquele friozinho gostoso, mas aí, para quem vive em altas temperaturas mossorianas, quando vai para algum lugar frio, o corpo já dá uma reclamada, chia. Mas vamos lá, vamos para frente. Programa Sertão Inovador, eu não posso aqui deixar de agradecer aos nossos apoiadores antes de entrar nos nossos assuntos principais. São eles a Iagran, que é a incubadora a qual faço parte, sou gestor dessa iniciativa gratuita, pública, que ajuda jovens, estudantes, professores, ou pessoas que nem são estudantes, nem são professores, mas querem empreender numa área de inovação como ponto central do seu empreendimento, que muitas pessoas chamam de startup, e a UFESA, a Universidade Federal Rural do Semiárido, disponibiliza para as pessoas que queiram participar. Você pode participar, tá? Procure aí no Instagram, Iagran Oficial, e você poderá ter os contatos e os meios de poder se cadastrar. Estamos em edital aberto, então procura lá, e se faz sentido para você empreender, estaremos lá para te ajudar. Ontem nós cadastramos um novo integrante, hoje tem mais um cadastro de pessoas que vão estar incubando projetos inovadores aqui da região de Mossoró e um pouco do Ceará, também tem pessoas que participam, então está aberto para você integrar aí a incubadora, tá? Também agradecemos a Cardan Peças, que é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, com foco em componentes de sistema de transmissão como cardans, cruzetas, mancais, eixos e muito mais. Cardan Peças é uma parceira do programa Sertão Inovador. E de alguma forma, essa parceria, e é isso que a gente também espera, é que o programa também esteja ajudando a Cardan Peça para inovar, para melhorar, para progredir, para estar sempre avançando. Eu já ouvi falar que já teve impactos aí de ações do programa, e espero que você que está acompanhando também, de alguma forma, capturou um aprendizado, põe em prática. Porque aprender algo e não pôr em prática é um sofrimento, é horrível uma vida dessa. Porque aí você não consegue ver resultado. E para a sala de aula, estudar para fazer prova é uma das maiores misérias que o Brasil criou. Os especialistas em fazer prova, mas aprende algo e não põe em prática. Educar-se, aprender, estudar, é para transformar. Educação, para mim, é sinônimo de transformação. Você passou 19 anos dentro de uma universidade, desde a primeira série até a universidade, e não mudou a tua vida, meu amigo, você perdeu um bocado de ano de vida, né? Então, aprendeu algo, já transforma aquilo em coisa prática, porque você verá os resultados dessa educação, e não apenas acúmulo, depósito intelectual de conhecimento. Não adianta, é preciso colocar em prática. Saber que tem que fazer dieta, saber 200 tipos de dieta, dieta da lua, dieta do porco espinho. Já ouviu falar essa dieta? Nunca ouviu falar? Eu também não, inventei agora. Mas tem todo tipo de dieta no mundo inteiro. E se você não praticar, vai servir de quê? Então é preciso aprender coisas e colocar em prática. Queremos também aqui agradecer a Consult Gestão de Resultados, uma empresa na área de consultoria financeira e gestão empresarial aí há mais de 9 anos no mercado. Também queremos agradecer a Mobile Imóveis, que é uma empresa especializada em venda, locação, avaliação e principalmente na administração de imóveis. Experiência que faz a diferença há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E eu quero aqui aproveitar e agradecer também o apoio da empresa Cévulo. Conheça Cévulo Tecnologia e Gestão, uma plataforma de gestão integrada para micro e pequenos negócios. Tecnologia que impulsiona, gestão que transforma. Conheça a Cévulo, vai estar passando aqui também na nossa TV, enquanto a gente faz os nossos bate-papos aqui, enquanto a gente vai conversando, vai aparecendo ali. Ok? Feitos os nossos agradecimentos, é hora da gente resolver problemas, broncas. Qual é o seu problema? Espero que você tenha. E faça logo as pazes com ela. A primeira pergunta que a gente faz, e para nos ajudar aqui a falar de problemas, específico, obviamente, da área dele, está o Artêmio. Seja bem-vindo, Artêmio. Obrigado, professor. Estamos na nona edição.
Estamos caminhando, né? Estamos caminhando, viu? Construindo aí uma história. E sem dúvida o programa Sertão Inovador, ele tem impactado, tem mudado os resultados não só, né, na Cardano, na minha vida, como em alguns ouvintes já, em algumas pessoas, colegas que passaram a seguir, a acompanhar. E o bom é isso. Quando Radamés fala, um homem muito sábio, que tem até um memezinho que saiu agora, né? Não precisa você saber, basta ter o telefone de quem sabe, né? Então a gente nunca vai saber de tudo, mas a gente precisa estar se aproximando de pessoas que tenham conhecimento igual ou maior que o nosso, para que a gente possa estar ali fazendo aquela permuta de conhecimento, andando junto e subindo cada dia mais. Muito bom. Eu sempre sugiro que você faça amizades com gente que conheça mais do que você. Por quê? Porque aí você se torna um aprendiz daquele bate-papo. Você se torna aprendiz e você vai adquirir. Quando você chega num lugar onde você fala e todo mundo ali sabe menos, isso é um risco muito grande. Primeiro você começa a se achar alguma coisa. E aí você não é o que talvez você ache. O problema é quem está à sua volta que não sabe o que você sabe. Mas ir para um lugar onde você é o que menos sabe, isso é bom. É desconfortável. É verdade, é desconfortável. Porque você fica ali, o que é que esse povo está falando? Meio que perdido. Imagina você estar aqui numa sala que o tema vai ser criptomoedas, blockchain, esse pronto, começou a falar um negócio aí agora, o que? Sim, porque eu estou estruturando a minha empresa toda baseada em blockchain, aí pronto, Agora deu bom. Agora deu bom. E é ótimo, que você vai ter que aprender o que é isso, que é esse tal de blockchain, o que está querendo, que modelo de gestão financeira, de dados e de informações que o mundo está utilizando que você ainda não conhece. Olha, vai aprender coisa nova, né? Por isso que eu acho que melhor do que solução é você gostar dos problemas. Claro, eu não sou masoquista não é que a pessoa fica querendo dores, não. É que quando você busca problemas, naturalmente você vai encontrar soluções. Agora, se você se apega à solução, o que acontece? Você acha que não tem outra solução, a não ser aquela que você usa. E aí, quando você acha que sempre você é a solução, tudo que aparecer na sua frente, tudo que aparece na frente de um martelo é prego. Ele tem que bater, porque acha que tudo tem que ser prego. Não, tem que descobrir coisas novas para usos diferentes. Sim. Mas me diga, meu nobre Artêmio, a gente sempre faz um bate-papo nas atividades que cada um pratica. Artêmio é um empresário da área de autopeças, né? Principalmente uma linha mais específica que ele trabalha, a parte de transmissão. E eu falo para ele, Artêmio, no dia a dia da sua empresa, é natural que cheguem problemas para você aí no dia a dia. Está sempre chegando. Enquanto no dia que acabar de chegar problema para ele, ele fecha a empresa. Porque Sim. Empresa é um lugar onde tem soluções para alguns problemas. Aí fala para nós aí, o que é que você tem passado esses dias, que problemas têm aparecido lá na oficina, lá na loja. Vi que você ultimamente gravou uns vídeos explicando lá umas peças, isso é fundamental. E eu queria abrir aqui os microfones para você falar um pouco para nós aí sobre o que é que você tem resolvido por lá. Pois é, diariamente nós estamos ali para solucionar problemas, né? Nós montarmos uma estrutura, termos os produtos, mas não souber vender, orientar o cliente, o mecânico, resolver, solucionar o problema, a gente, aquele estoque ali, ele vai ficar obsoleto ali e a gente não vai conseguir girar ele. Antes de chegar aqui, foi resolvido um problema, o cliente me chegou com um problema, ele tinha feito um serviço recentemente na empresa, na Cardano, e aí seguiu viagem, e apareceu outros problemas, ele pensava que tinha sido ocasionado, seria consequência do que ele tinha feito na empresa. E aí ele passou por mais 2 empresas e há 2 dias atrás ele chegou com as notas do que ele tinha gasto na viagem. Quando eu digo gasto é porque não foi resolvido. Sim, entendi. Se tivesse sido resolvido, ele tinha feito um investimento e tinha mantido o patrimônio dele, que é um caminhão, em ordem. Mas ele não resolveu o problema, então ele gastou e teve prejuízo. E aí eu disse, rapaz, primeiro você errou porque você nem me comunicou e estava ele e o pai dele, né? Isso é real, aconteceu e foi resolvido, finalizado agora, há 1 hora atrás. E aí eu falei pro pai dele, antes, só ele errou porque ele não veio aqui. O pai dele concorda, ele era para ter vindo aqui, tá aí, nem foi o que você fez, nem foi encontrado o problema e continua no incômodo. E teve que voltar para você. E aí ele voltou, é da cidade vizinha, e aí eu disse, rapaz, agora eu não tenho muito o que fazer, mas eu consigo fazer amanhã, que foi ontem. E aí você vem buscar amanhã à tarde. Aí disse, não, eu só vou na quinta. Eu disse, tudo bem. E aí antes de eu vir pra cá, eu fui entregar o caminhão, botei o caminhão na pista, dirigi o caminhão, depois passei para ele dirigir. Ele disse, rapaz, foi resolvido. E aí, você fez o quê?
Aí eu digo, rapaz, eu fui verdadeiro e disse. E aí, enfim, o que ele me pagou foi 2 parafusos de roda que não tem nada a ver com o problema, mas a gente resolveu o problema dele só com a regulagem, só com a ajustagem, onde foi retirado uma arruela. E aí ele ficou super satisfeito. E aí você falou, como foi dito aqui, minha especialidade é escardan. Mas se nós não tivermos um conhecimento macro, Sim. um conhecimento mínimo, porém macro, do segmento que você trabalha, aí fica meio que difícil. Qualquer caminho que botar você para seguir, você vai seguir porque você não conhece. E você vai ficar ali à deriva. Então, é o dia a dia, é a experiência, é a gente não se acomodar. Né? Não é porque eu sou especialista em escardan que eu não posso conhecer um pouco de câmbio, de diferencial, de freio, de suspensão. Porque senão você vai ficar meio que desacreditado. É um conjunto. Um veículo é um conjunto. Um equipamento ali é um conjunto. Então, você precisa ser um clínico geral, conhecer os especialistas, ser parceiro, procurar ser parceiro. Ultimamente a gente tem buscado transformar os concorrentes em parceiro, para que todo mundo possa andar e a gente possa, né, ir além, ir mais longe. Então, conhecimento é isso. Ter a humildade, né, rapaz? Radamés, eu só vou até aqui, mas eu consigo alguém que pode ir além comigo, com nós dois, vamos resolver seu problema. Eu quero puxar um assunto aqui muito importante, baseado na fala de Artêmio, que é qual é o conceito, você que está acompanhando, qual é o conceito que você considera mais adequado de concorrente? E eu quero colocar aqui só um exemplo para vocês. A minha leitura sobre concorrente, primeiramente, antes de dar o exemplo, concorrente não é um conceito, não deveria ser uma definição dada pelo empresário, em dizer, eu tenho meu negócio aqui e Chiquinho da Canela Fina ali tem um negócio que é concorrente do meu. Esse cara tá tomando meus clientes, esse cara tá tomando meus serviços, esse cara tá... Deixa eu dizer uma coisa pra você, ele não tá fazendo nada disso. Se ele faz alguma coisa na atividade dele que é similar à sua e os clientes estão deixando de fazer com você para fazer com ele, quem define quem é o concorrente é o cliente, não é você que tem que olhar para um cara e achar que ele é esse cara é meu inimigo, esse cara é da oposição, esse cara é tal. Isso foi um conceito equivocado. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com consultoria lá no Sebrae, por volta de 2004. Eu via isso muito nos empresários. Aqui mesmo na cidade de Mossoró, que eu trabalhei no Sebrae, aqui trabalhei lá em Açu. Eu escutei muito isso. Nosso trabalho, ainda existe esse programa até hoje, era justamente juntar empreendedores do mesmo segmento para pararem de ficarem se matando para sobreviverem juntos. E a gente sempre usava a metáfora do porco-espinho lá na época da era glacial, que se um porco-espinho chega perto de outro, vai furar. Mas o fato de um estar perto do outro vai esquentar e vai aquecer, vão sobreviver. Se afastarem, vão morrer, porque vão ficar sozinhos. Quando se aproxima, pode ter algumas diferenças, mas vão sobreviver. E esse conceito é muito equivocado de você ficar rotulando o outro, da loja, da rua ali do outro lado, que é o seu concorrente. O conceito de concorrente, inclusive a própria palavra diz, é com a corrente. Se a gente estiver junto como uma corrente, vocês podem ganhar. É só aprender o que as redes já fazem. Veja o que a Rede 10 faz. Aparentemente são concorrentes, mas eles ganham juntos. Eles ganham na compra, nas negociações com fornecedores, e até em campanhas publicitárias, quando eles se juntam, escolhem ali um kit, um conjunto de itens e podem fazer isso. Eles podem ganhar em trazer capacitação para todo mundo ali junto, contrata um fornecedor, o fornecedor traz aquele capacitação e não fica só capacita os demais. Ele faz com que, se o seu mercado, vou dar o exemplo aqui do nosso amigo aqui, até da área de autopeças, se todo mundo der autopeça começa a se capacitar, o seu mercado fica bem visto na região. Quer dizer, a tua ilha, que era bem pequenininha, ela fica maior. Tem mais gente fazendo o que você faz. Se tem mais gente fazendo o que você faz, usando de novo a metáfora da ilha, significa que uma parte do mar maior está sendo agora atingida. Então, mude um pouquinho esse seu conceito. O que é que você acha sobre isso, Arthur? Radamés, concordo plenamente no que você falou sobre o concorrente, a palavra concorrente. Nosso tempo é bem limitado, isso é um assunto que a gente podia trazer aqui mais detalhado, é muito importante. E uma das coisas que precisa existir no comércio, quando você, seja qualquer profissional, quando você é ético, você já trata o seu concorrente com
Diferente, né? Diferente. Não Então como você inimigo. já adquire, sabe o quê? Respeito e credibilidade. Quando você não é ético, aí aquele cara lá, o seu concorrente, ele já não vai lhe respeitar porque você não está sendo ético. Então, pô, vou falar de Radamés por quê? E ele é meu concorrente, mas ele nunca me faltou com respeito, ele sempre me respeitou. Até hoje não chegou um cliente meu falando que Radamés falou mal de mim. Então Até ele o contrário, pode até indicar, né? já tem autoridade. Exatamente. Rapaz, pelo contrário, chega gente aqui, rapaz, quem me mandou aqui foi Radamés. Então, naturalmente, sem a gente nem se conhecer, a gente se conhece de vista, mas tem aquele rancor ali de se aproximar. Mas aí eu já vou com rapaz, esse cara, ele tem autoridade sobre mim, porque ele nunca, o que chegou para mim através dele foi coisa boa, foi uma indicação, mas não chegou nada de mal. E resumindo, concorrente, o profissional. Antes de você ser concorrente, você precisa ser profissional. Boa. E para você ser profissional, você precisa ter ética. Boa. Quando você é um profissional ético, aí você deixa de ter concorrente e passa a ter parceiro, né? E eu vou trazer um fato aqui, uma informação, até se tiver algum ouvinte do segmento, pode me procurar. Eu conheço um rapaz, Cláudio Araújo, hoje ele tem uma empresa de consultoria voltada só para autopeças, autocentro, oficina. Ele tem um programa chamado O Segredo das Oficinas Lucrativas. E ele aplica esse programa em algumas cidades, inclusive aqui em Fortaleza. E ele me pediu, ele hoje é parceiro do Sebrae, estou citando nomes aqui porque é interessante que cite também, e tem um grupo, uma rede de autopeças, que também, que é distribuidor hoje, que é a Autopeça Padre Cícero, eu posso até deixar claro aqui, que também apoia ele. E aí ele me pediu para mim, perguntou se eu tinha condições de juntar 15 empresas do meu segmento para que ele pudesse vir através do Sebrae e Padre Cícero para a gente implantar esse trabalho aqui. Então aproveite os microfones aí e faça o convite, vê se a turma aí. Ele ficou surpreso. Ele me pediu quantas empresas? 15, né? 15. Eu passei para ele 40. Ah, tá ótimo. E dentro das 40 eu passei as 5 empresas que trabalham com eixo cardano dentro de Mossoró. E aí ele ficou, rapaz, você chamou... Se você talvez, né, querendo, se fosse como conceito de empresa, não vou falar nenhuma dessas aqui, para só eu denunciar. Em Mossoró hoje... É muito mesquinho. Em Mossoró hoje existe 7, o número da perfeição, 7 empresas que trabalham com cardan. Eu represento 2 empresas e ainda existe mais 5 empresas que trabalham com esse cardan. E tem mercado para todo mundo. E tem mercado para todo mundo. Então, dentro desses 40 nomes, desses 40 CNPJ, 6 trabalham com cardan. Que no caso eu coloquei uma minha que eu vou representar. São seus concorrentes, são seus parceiros. E eu fiz a visita aos 5, convidei, eu fui pessoalmente, não liguei, não mandei mensagem, eu fui. Muito bom. Pessoalmente. Então é isso aí. Então, você que nos acompanha, você que é do segmento de autopeça, de oficina, então me procure, vamos fazer parte desse ciclo, né? Dessa corrente, vamos transformar a concorrência em parceria e vamos andar junto. Vamos usar só como o Radamés falou, né? Vamos ser uma corrente e não concorrente. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já para dar sequência à nossa programação. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. Já incorporou essa ideia? Essa é a nossa filosofia. Alguém que pensa em inovação, ele pensa constantemente em ser, por isso que o nome é Sertão Inovador. Não é só a palavra designando a área geográfica, não. É humano aqui também, é ser tão inovador quanto qualquer outro lugar. Nós vamos bater um papo agora sobre uma comunidade, eu diria que é um pensamento, é uma filosofia, é uma maneira que algumas pessoas estão pensando geograficamente,
E antes de apresentar esse grupo, eu quero falar de uma área que eu tive o prazer de conhecer algum tempo atrás. E quando eu conheci essa área, que vi essa mesma ideia aqui em Mossoró, achei fantástico. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o Silicon Valley. Vale do Silício, né? Conhecido lá na região de São Francisco, no estado da Califórnia. E ali é uma região onde universidades, onde governo municipal e estadual, onde jovens com muito potencial do mundo inteiro, na verdade, mais fora dos Estados Unidos do que dos próprios Estados Unidos, a estatística é em torno de 80% da turma que está lá de fora, são uns 20% do próprio país, investidores, pessoas com recursos procurando investir, também estão por lá. Quando você junta essas coisas todas em uma região onde as pessoas que estão ali estão querendo fazer a diferença, criar projetos, criar empresas para mudar o mundo, ou como eles brincam lá, não queira mudar o mundo não, mas faça alguma coisa que mude pelo menos a vida de 1 milhão de pessoas, já tá bom. Fazendo alguma coisa que mude a vida de 1 milhão de pessoas, já dá para começar. Então você imagine, uma área dessa, pessoas pensando, eu tive a oportunidade de passar alguns dias lá, e era todo dia, 2, 3, 4, 5 lugares distintos, tendo os meetups, encontros, discussão, o tempo inteiro. Num desses encontros, eu tive a oportunidade de conhecer o sócio do Steve Jobs, o Steve Wozniak, estava lá num desses. E aparentemente, convenhamos, o que é que esse cara está apresentando ali? O cara já era sócio fundador da Apple, o cara já é bilionário, o que é que ele estava lá? É porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade, de pessoas que querem continuar se conectando com todos ali em volta, continuando pensando, buscando, captando pessoas que pensam em inovação. Então eu fiquei sabendo, logo após eu voltei da viagem, que em Mossoró tinha o Salt Valley. E é sobre o Salt Valley que nós queremos conversar hoje. E uma das integrantes, que está ali junto desse grupo, uma das líderes, que está ali mobilizando a turma, participando, é a Gilmara, que eu agradeço ter vindo aqui participar conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Radamés. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui, discutir, conversar, compartilhar sobre inovações e as ações que estão acontecendo aqui em Mossoró. Sempre é uma oportunidade que eu abraço, porque ações, que fomentam e disseminam informações de inovação devem ser cada vez mais valorizadas aqui na nossa cidade. Foi para isso que o programa Sertão Inovador foi criado, para trazer para esta bancada empresários, seja do ramo tradicional ou das startups, e eu falo isso não com o objetivo de criar uma polarização, não. É só a dinâmica que é diferente. O cara que cria uma empresa no startup tem uma dinâmica, o estilo é diferente, o jeito, a maneira, os objetivos, a forma de investir, muita coisa é diferente. E os mercados, empresas tradicionais, têm uma curva de crescimento de uma forma, startup, a curva é um pouquinho diferente. Do jeito que ela também pode crescer rápido, quebra bem ligeirinho, rapidinho também, para não dar certo. Porque criar um negócio para atender uma população, um público de 100 pessoas, mas criar um empreendimento para atingir 1 milhão de pessoas, você percebe que os graus de dificuldade são bem distintos. E ter pessoas conversando sobre isso é importante. Antes de falar das pessoas, eu queria que a Gilmara falasse um pouquinho dela. Quem ela é, se ela é da cidade, não é, de outro estado, nasceu por aqui. Fala um pouco pra gente. Vou literalmente contar a minha história aqui de forma muito breve. Eu sou Gilmara, eu sou de Campina Grande, Paraíba, estou aqui em Mossoró desde 2022, vim parar aqui na minha atuação na área de inovação. Eu estou atuando como agente local de inovação do Sebrae RN, e a minha atuação é justamente no ecossistema local de inovação daqui de Mossoró. Então, eu sou designada a acompanhar ações do grupo do ecossistema de inovação daqui de Mossoró, desde 2022, Sou formada em comunicação social e durante muito tempo atuei em agência de publicidade, atuei com assessoria de comunicação, até chegar ao mundo das inovações, as discussões de inovação. E eu costumo dizer que eu fui picada ali pelo bichinho da inovação e adentrei nesse universo, que é um universo de possibilidades. Trabalhar com inovação abre portas não só para
para quem quer ter uma startup, né? Trabalhar com inovação, você trabalha diversas áreas, né? De atuação, né? de processos, em consultorias, enfim. E hoje eu atuo, né, dentro do ecossistema de inovação, discutindo muito como é que um ecossistema se organiza, trabalhando com gestão de comunidade. E dentro do universo aqui do ecossistema, eu encontrei a Salt Valley. E, assim, de cara, eu fui me aproximando de forma voluntária em algumas ações até realmente assumir esse posto de líder da comunidade. E agora, falando um pouco sobre a Salt Valley é uma comunidade de startup. Dentro desse movimento que Radamés trouxe, né? De pessoas que decidem compartilhar de forma voluntária e impulsionar a discussão de inovação. A Salt, ela surgiu aqui em Mossoró em 2017 e no início a discussão não era de comunidade de startup, ela surgiu como uma comunidade de tecnologia. No movimento do pessoal realmente de tecnologia ter essa necessidade, dos devs, dos programadores, ter essa necessidade de se organizarem e conversarem, traçarem oportunidade de compartilhar e crescer. Dentro dos ecossistemas, a gente vê muito essa postura de compartilhamento, né? É algo que eu sinto que ambientes inovadores, eles são ambientes que não há uma concorrência, né? Eu não vou olhar para a Radamés e dizer, porque ele tem um programa, ele tá ali fazendo um podcast, eu quero discutir também inovação, então eu sou concorrente dele. A ideia não é de concorrência, é realmente de compartilhar, entendendo que esse compartilhamento, quem ganha é o local. São as outras pessoas, então são mais pessoas falando de inovação, são mais pessoas falando sobre empreendedorismo, então vai trazer mais oportunidade para o local. E as comunidades, elas surgem muito nesse intuito. E não é um intuito de ganhar, mas sim de compartilhar. Não é o que eu posso ganhar dentro da comunidade, mas o que eu posso doar do que eu sei para a comunidade, para que outras pessoas também tenham acesso. E aí a Salt Valley foi fazendo esse caminho, né, de ser algo realmente de tecnologia e abarcando também outras necessidades, até que hoje a gente realmente fala que é uma comunidade de empreendedorismo, inovação e startup. Entendendo muito da maturidade de Mossoró dentro dessa discussão. Então, tem momentos que somos acionados que a discussão realmente é o que é inovação, como é que eu posso inovar no meu negócio, inovação é só para tecnologia, existe como é que eu inovo, e tem outras discussões que realmente são de pessoas que já têm sua startup, que às vezes quer uma oportunidade de conversar de se conectar com outros players do ecossistema, e a gente vai tentando fazer essas conexões e tentando fomentar. Tem algumas ações da comunidade que são fixas, né, que é o Café com Salt, que são eventos que a gente tenta fazer realmente nesse ambiente. Vamos sentar, pegar um tema, convidar alguém e conversar, né? O que é que está acontecendo aqui em Mossoró? Quem são essas pessoas que estão falando de inovação? Então, às vezes, chega um startupeiro e traz um compartilhamento de um edital que está participando. Às vezes, chega uma empresa e fala, nossa, legal isso aí que você está falando, eu acho que eu posso abraçar para a minha empresa. E o nosso movimento é muito junto do ecossistema e das instituições que já fomentam, né? A gente tem o Sebrae como um grande parceiro, tem as universidades, né, como parceiros. Hoje, a própria Secretaria de Desenvolvimento daqui de Mossoró, por meio da Gerência de Inovação, e aí a gente vai se conectando. É um movimento vivo, então são por ondas, momentos de maiores ações, momentos de menos ações. E a gente está esperando essa onda maior agora no segundo semestre. O segundo semestre dos nossos anos, para quem trabalha com inovação, a gente sempre aguarda, que é o GoRN, que é um evento que acontece em Natal, é o maior evento de empreendedorismo, inovação e transformação digital do Rio Grande do Norte, e eu ouso a dizer que do Nordeste. O Sebrae RN, ele lança essa proposta em forma de correalização. Então, todas as instituições que querem participar do GoRN podem correalizar, né, por meio de palestras, de participação,
inovação dentro do evento. E a Salt, em todos os anos, entra como co-realizador do GoRN, levando para Natal a nossa comunidade, nossos palestrantes, o que Mossoró quer discutir de inovação, de empreendedorismo lá no palco do GoRN. No último ano, a gente levou 10 palestras, né, 10 palestrantes, diversos temas, né, desde empreendedorismo, sobre inovação, realmente o que é inovar, experiência do cliente, experiências de startups. E esse ano, novamente, a gente está nessa organização para, mais uma vez, participar do Go. Quando é que acontece o Go? O Go acontece em novembro, nos dias 7 e 8, um evento totalmente gratuito. Aqui de Mossoró, saem algumas caravanas, entre elas a do Sebrae, que a Salt também entra com parceria, né? A gente divulga, faz essa sensibilização junto com o Sebrae para a caravana. A UERN leva caravana, a UFESA leva caravana. Quem pode participar dessa? Qualquer pessoa, de criança a idoso, que tenha interesse em participar de um evento que discute inovação. E o GoRN é muito interessante porque ele entra realmente em vários aspectos do que é inovar e do que é discutir transformação digital. Temos arenas de robótica, temos arenas de jogos, temos palcos discutindo impacto social, o agro, empreendedorismo, ecossistema de inovação, saúde, tem todos os temas e é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tem exposição de startup, tem empresas também expondo cases de inovação, instituições. Temos, no caso, as universidades, as agências, os NITs, a FAPERN, a FUNCITERN. Então, assim, realmente é um grande encontro de todo o RN pensando em inovação. E aí eu puxo um pouco a bandeira para o interior, né? Porque o interior também está muito presente no GoRN por meio dos nossos ecossistemas e das comunidades, né? Porque esse movimento de comunidade de startup está em outros ecossistemas também, né? A gente tem a Potiguaras Vale, que é a comunidade de startups do Seridó, e temos a Oiticica Vale, que é uma comunidade de devs, né, da área de tecnologia de Pau dos Ferros. Então, as comunidades também estão presentes. A gente tem um ambiente de discussão também lá dentro do GoRN. Muito bom. Daqui para novembro, nós vamos falar mais um pouco muito. E assim, já lançando um spoiler, que antes do Go, assim, um pouco de primeira mão, a gente já está falando em alguns eventos, mas eu acho que assim, de forma na mídia, né, primeira vez, de trazer que vamos ter um Startup Weekend aqui em Mossoró, antes de novembro, né? O Startup Weekend é um evento que é um final de semana, são 54 horas de imersão, em que os participantes são convidados a passar pela jornada, né? A gente chama To Zero to Hero, sair do zero a um startup. Chega-se ao encontro, são provocadas ideias e a jornada é no domingo à noite apresentar um pitch da sua startup criada dentro do evento para uma banca de jurados e Mossoró vai acontecer pela primeira vez um Startup Week. Assim que você tiver data, passa pra gente. Com certeza, nós queremos divulgar. Vou convidar outras pessoas para vir falar um pouco mais com detalhes sobre. A gente está aí só esperando a validação da data para a gente poder divulgar. Mas fiquem de olho nas redes sociais, nos grupos, né? Deixa o Instagram para que quem não está lhe seguindo passar a seguir. Pronto, o Instagram da Salt é @saltvale.org. Tem o Instagram do Ecossistema de Inovação, que é @LL Mossoró. E tem o meu Instagram, posto bem menos, posto mais nos demais Instagrams, mas tem o meu que é @Gilmar_da Mata. Também estou divulgando por lá. É muito bom saber desses movimentos, né, desses eventos. E o GoRN também representa o maior de todos. Ele acontece, inclusive, lá no Centro de Convenções. Então, aqui imagina toda aquela estrutura. Fica praticamente nenhum espaço vazio. É tudo utilizado com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A última vez que eu fui eu, foi a esposa, os meninos, as crianças, porque tem ambiente para todos poderem experimentar. Fui agraciado para dar uma palestra, fui um dos palestrantes lá acho que foi pelo NIT na época. Foi, deve ter sido, pela UFESA via NIT.
fui falar um pouquinho lá sobre a importância da gente trabalhar os comportamentos empreendedores, porque é uma coisa que eu acredito muito. Se você não tem os comportamentos, aquela dinâmica que faz você fazer, que faz que você é o que você é, então isso é umas engrenagens psicológicas internas que a gente tem que ativar esse negócio. Não adianta do nada assim, eu quero empreender, tá, mas espera aí, as engrenagens já estão funcionando aí, porque senão você pode ter uma frustração muito grande, você pode ter um problema e talvez emocionalmente você não está estruturado para levar, né, um baque ou uma primeira crise que você tiver como empreendedor. A gente estava falando aqui, Gilmar, antes de começar o programa, estava perguntando para o nosso empresário aqui da cidade qual era, em termos de despesa financeira, por ano que ele tinha com folha de pagamento. E numa conta assim, de padeiro, rapidamente, né, não teve que pegar dados, por ano ele gasta em torno de R$1 milhão para empregar. Quer dizer, ele começa o ano já com uma dívida de R$1 milhão. Essa matemática poucos fazem. É porque não tem coragem, porque se fizer o cara desanima. Peraí, que eu começo o ano já com menos R$1 milhão, e ele tem que correr atrás, porque folha de pagamento é despesa fixa. Se vendeu ou não vendeu, tem que pagar no final do mês. E foi só uma das despesas que a gente comentou, que é a folha de pagamento. E isso tinha a ver Isso tinha a ver, por que quem está falando disso? É que é para valorizar os empresários, valorizar o empreendedor que tem a coragem de começar todo mês devendo, porque pega esse 1 milhão de vida por 12, é a despesa que ele tem já no início do mês, ele começa o mês já devendo. Então a gente precisa valorizar os empreendedores. Esse é um evento muito importante das startups, né, desse movimento mais, digamos, eu chamo que o movimento das startups é o empreendedorismo, a palavra em inglês que eles usam, que é um empreendedorismo mais legal. Não vou traduzir não, que a palavra às vezes em português fica meio esquisita, mas é um empreendedorismo mais legal, mais interessante. Mas tem os empreendedores aqui, os tradicionais, que estão há décadas e décadas, eles devem todo o nosso respeito e valorização, porque são eles que fizeram que o país chegasse até aqui. Sem nenhum demérito com quem está empreendendo com startup, porque eles também trazem o novo, sim, a escala, né, para nós. Mas permita, você ia falar Não, um amigo meu vai ser preciso agora encerrar as atividades da empresa, que ele vai fazer outro investimento, e ele disse que vai precisar agora de aproximadamente R$200 mil só para fechar a empresa. Para fechar. Assim, você colocou essa discussão, né? Você já tinha até falado sobre o empreendedorismo tradicional, o empreendedorismo de startup. Mas esse olhar da inovação para além do movimento de startup, né? Muito interessante a gente falar sobre isso. Inovar, quando você pensa na inovação, é uma necessidade. Porque se a gente for ali num conceito bem simples do que é inovar, você ter uma ação de custo baixo e que gere um impacto para o seu empreendimento. Então, tudo que você precisa fazer na sua empresa, você tem um problema, e aí você precisa, como é que eu resolvo isso de forma que me custe menos e que o resultado seja rápido e que tenha um impacto real. Você está se forçando a inovar, porque você vai tentar encontrar uma solução para um problema dentro desses moldes. Então, você está inovando no seu negócio. E assim, a gente sente muito essa necessidade de falar que inovação não é só startup. Startup é um movimento, como Radamés mesmo falou, né? É algo ousado, né? A escala é muito de 0 a 100, 100 a 0, 0 a 100, 100 a 0. É algo... Altas emoções. Altas emoções, né? Você empreender ali de uma forma que você não tem tanto controle, né? Você está arriscando. E os empreendimentos, eles não podem ser todos assim, né? A gente precisa da estabilidade. Mas a inovação, ela perpassa todo tipo de empreendimento, seja o tradicional e seja o do... A startup, realmente, ela é forjada na inovação, pela necessidade, pela área de risco que ela surge ali. Então, ela é forjada realmente na inovação. Mas a inovação está no seu negócio, eu tenho certeza. É o que eu ia falar, você falou aí de forja, né? Um empreendedor que sai aí, que passa pela startup, ele sai forjado. A resistência dele para se permanecer no mercado aí é bem maior do que aqueles tradicionais, adquire, né? daqueles tradicionais que hoje, digamos assim, em toda geração existe, aqueles que herdaram, né?
e que não se forjaram para ser sucessores do O negócio. desafio é maior para isso. O desafio é maior. Então, é muito, muito importante, muito interessante, sem sombra de dúvida. É um resultado, eu posso até dizer, Radamés, fora da curva, de quem sai de uma startup. Por conta do quê? Dos conhecimentos e da inovação. Porque, eu já sei. Quem acha que já sabe que está tudo certo, tá errado. Eu Verdade. digo assim que eu realmente de colocar a cara para falar de inovação, de discutir isso desde 2022 e todos os dias eu sinto a necessidade de buscar mais informações, de entender. A sensação é que o tempo todo eu estou ficando para trás na discussão. Não, o que é que o Porto Digital está fazendo? O que é que o Ceará está fazendo? O que é que o Sul está fazendo? E por isso que eu, mais uma vez, ressalto esse trabalho das comunidades, porque o trabalho de comunidade ele não é só local. A gente tem um olhar para o local. A intenção é que o impacto seja aqui. A gente quer que os problemas de Mossoró sejam pensados com soluções inovadoras dentro desse aspecto. Mas a conexão, ela é para além do local. Ela vai para uma comunidade ali do Seridó, vai para a comunidade lá em Natal, vai para o Manguezal, que é a comunidade de Recife, aí veio uma comunidade de Manaus. Então, as comunidades, elas se conectam, elas se conversam e tem muito essa troca de boas práticas. Não, calma aí. O que é que lá em Itajubá, o Itajubá Valley está fazendo que teve esse resultado? O que é que eles percorreram, né? Será que é uma experiência que vale a pena aqui para Mossoró? E também entender, cabe para nossa realidade e tendo essa troca e tá renovando assim, seu conhecimento, você saber o que é que está nas antenas, né? O que é que está no radar da inovação e é um movimento cíclico, né? Assim, parado não pode ficar. Não. E é algo que água parada que e é algo que dessa área que me estimula muito. Você o tempo todo você está sendo ali provocada a estar em movimento. E o movimento ele dá essa sensação do crescimento. Para algum canto você está indo, né? Você tá aprendendo e todo o caminho é válido, né? Às vezes você anda, eita, não deu em nada, mas o caminho foi válido. Muito também de você entender a sua jornada. Toda jornada ela é válida. Então, pronto, assim, dentro das startups, né? Então, às vezes você entra no edital, passa ali por várias mentorias, chega no final, não conseguiu a bolsa. Mas olha a jornada que você teve. Você passou por mentorias, um pouquinho mais. Você se conectou com pessoas de outras startups, outros mentores que colocaram algo na sua bagagem, né? E assim, é um conselho que eu dou a todo mundo, que às vezes vem falar de... Você acha que vale a pena eu participar? Vale. Todo edital, se você participe... Toda oportunidade de você se conectar é uma incubação, é você participar de um evento, é uma oportunidade de você estar num programa conversando, vá, porque tudo é válido. Aqui, por exemplo, não conhecia o Artêmio, né? Então, agora já é uma possibilidade. A gente, quem sabe, já temos aqui uma conexão para o Startup Week, entendeu? Eu apresento o que é que o Startup Week pode fazer sentido para você. E se não fizer para você, talvez você diga, não, Gilmara, mas eu tenho outra pessoa que eu acho que vai fazer total sentido. Então, esse é o movimento de conexão para trazer o resultado, sim, é essa movimentação. Muito bom. Certamente Gilmara ainda vai voltar aqui para outras edições. Nosso tempo é um pouco mais restrito. Nós vamos encerrando esse bloco. Vou deixar a Gilmara com as palavras finais, as considerações finais. Mas em breve ela vai estar por aqui para a gente ir trazendo outros temas. Na verdade, quando ela souber de alguma coisa nova, já vai sinalizando, a gente vai conversando para continuar a conversa. Obrigado. Eu agradeço o espaço, o convite, já me coloco à disposição, já aguardo ansiosa voltar aqui para a gente falar exclusivamente do Startup Week, que é um evento que tem muito meu coração e quem conhecer também vai se apaixonar. E assim, eu deixo uma mensagem final, eu não sou muito apaixonada pelos coaches, né? E eu sempre digo isso, não entendo minha fala como uma positividade tóxica, mas realmente como um conselho de quem entende que o caminho se conhece andando. Então,
peguem isso para vocês, independente da área que vocês estão. Se vocês estão em formação, se é da área de tecnologia, se é de comunicação, se é de saúde, entenda o que é, tente buscar o que é inovação, tente entender o que é que a inovação agrega para o perfil de vocês, seja profissional, de atuação, de realmente você entrar para a área do empreendedorismo inovador, mas veja a inovação como uma possibilidade e um diferencial. Muito bom. Obrigado, Gilmara, pela sua participação. A gente vai para o intervalo e volta já já. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Como é que está a sua percepção de uso de plataformas? Hoje vivemos numa era em que a tecnologia permite para o empreendedor, até profissionais que têm seus escritórios, utilizar plataformas para melhorar sua gestão, seja ela gestão financeira, gestão comercial, gestão de pessoas. A era que a tecnologia era olhada como um possível parceiro já passou. Ela já está dentro do nosso dia a dia. Nós vamos hoje bater um papo com o fundador aqui, tá à frente da empresa Cévulo, o Diego Vandinelli, para falar um pouquinho para nós sobre que plataforma é essa, que proposta inovadora é essa para os empreendedores aqui da região. Seja bem-vindo, Diego, mais uma vez. Excelente, obrigado novamente, Radamés. A Cévulo é uma startup, né? Hoje ela está incubada no Instituto de Tecnologia de Mossoró, no IFRN. A Cévulo ela é uma evolução da Consul de Gestão de Resultados, que está no mercado desde 2014. E a Cévulo resolveu trazer essa inovação exatamente para um público. Ela é exclusiva para micro e pequenas empresas, pequenos negócios. Exatamente pela a necessidade desse pequeno ele ter que sobreviver e não morrer. Hoje, se a gente olhar os números das instituições que trazem, em termos de sobrevivência das empresas, a gente tem aí, já em 2025, um pouco mais de 1.600.000 empresas que encerraram suas atividades. 2020 é muita gente. E, na verdade, quando encerra uma empresa, não encerra só um CNPJ, né? Tem um monte de gente envolvida ali, inclusive. Exato. Então, em 2024, foram mais de 2.400.000 empresas. Isso é quase 5 empresas por minuto fecharam. E essas instituições, elas trazem que o grande problema, a grande dor é gestão. O cara tem um sonho, coloca um negócio, mas não sabe gerir. Isso para mim é uma dor horrível, porque eu sou formado nessa área, sou gestor, eu fico, puxa, o que a gente pode fazer para ajudar lá? Nesse sentido que a Cévulo entra, né? Exato. E dentro de um processo, como eu sou economista, né, de um pouco mais de 20 anos, eu venho do mercado financeiro, como funcionário do Banco do Brasil, vendo todas as empresas que chegavam até mim com os mesmos problemas, o dia todo dia os mesmos problemas. Cara, a gente precisa ajudá-los. E nesse desenvolver, a gente lança a Cévulo em 2024, é incubado no Instituto de Tecnologia de Mossoró, para desenvolver uma ferramenta voltada para esse micro e pequeno negócio, quer seja do comércio, quer seja de serviço, voltado exclusivo para a gestão profissional dele. Então a gente traz dentro da plataforma tudo na palma da mão, onde você pode encontrar
essa plataforma no endereço cevolo.com.br. Ela vai trazer soluções em gestão de pessoas, em contabilidade digital completa. Então, vamos lá, gestão de pessoas, todo o RH encontra lá dentro? Nesse primeiro momento, o primeiro pilar que a gente já conseguiu implementar é recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Aquela parte de folha de pagamento, essas coisas também tem? Ainda não setor está. pessoal, não, né? Então, a gente vai recrutamento progredir. e seleção. Isso, Ok. a gente vai progredir para DP, que é Departamento Pessoal, e Recursos Humanos. Mas a gente já tem toda a parte finança, contas a Finanças. pagar, contas a receber. Já está tudo na plataforma. Tudo na plataforma. Estoque, vendas, compras, enfim. E também contabilidade digital completa. Então, Fala um pouco mais sobre isso. Como é que essa contabilidade digital, como é que é isso? contabilidade digital, a gente dispõe essa solução exatamente para o pequeno. A gente sabe que as empresas, elas não têm condições de pagar um contador de, sei lá, de um salário mínimo, meio salário mínimo. E essas soluções, o grande nosso desafio é trazer acessibilidade. Fazer com que o pequeno negócio consiga pagar. Como você colocou no início, uma plataforma de gestão de pessoas, uma plataforma de gestão financeira. Todas elas são plataformas diferentes e cada uma tem uma precificação. Então coloque isso no caixa de um pequeno negócio. O cara não consegue. Aí para onde é que ele vai se submeter? Num caderno, num Excel, no máximo. Então, nosso objetivo é trazer essas soluções, além dessas 3 que já estão implementadas. A gente vai trazer mais 4 implementações, são 7 pilares, inclusive o jurídico a gente já está implementando. Meios de pagamentos, onde o cara vai trazer a solução, por exemplo, de pagamento, onde ele faz a venda no próprio celular, automaticamente ele já gera um boleto, ele já gera o link de pagamento de cartão de crédito, enfim, ele vai ter toda essa solução. E o objetivo de ter a gestão desse negócio, micro e pequeno, na palma da mão, com agilidade e com acessibilidade. Esse é o nosso objetivo, no sentido de facilitar o processo de gestão dele, e fazer com que ele não morra nesse primeiro momento, e sobreviva, evolua, cresça. A partir do momento que ele cresça, ele vai ter condições de evoluir com outros patamares, para outras, talvez, outras organizações, outros formatos de organizações. Mas neste momento, a plataforma traz uma acessibilidade de R$ 176,50 ao mês. Eu ia perguntar Somente. isso agora. R$ 176 por mês para ter acesso a esses conteúdos. Então, de fato, eu acredito que um valor como esse, o pequeno, né? Que ele tá com... Tem um mínimo, tipo assim, um número mínimo, quer dizer, vocês atendem empresas a partir de 5 funcionários, faturamento tal, um MEI, por exemplo, pode entrar ou não pode entrar, porque 175 não é um valor alto. Dá para ele, é um aluguel, às vezes, de uma coisa que ele tá ali pagando. De uma maquineta. Tal, às vezes, né? Então, o valor me parece acessível para que... mas tem algum critério, tipo assim, a gente não trabalha ainda com MEI, ou já inclui, tem algum critério, assim, mínimo, para poder ser viável para ele, para vocês? Sim, a plataforma, ela está habilitada para estar, desde a abertura do seu CNPJ, quer seja MEI, quer seja ME, quer seja, enfim, até o teto de empresas do Simples Nacional, que vai com faturamento de até 4 milhões e 800. Então, a gente está preparado para esse público e grandemente, fortemente preparado para exatamente o pequeno. O MEI, o microempreendedor, o cara que sai para a rua para vender seu negócio, o cara que tem seu pequeno comércio, esse cara que precisa de suporte, que precisa de controle do seu estoque, da facilitação do processo de estar no celular, que é o único meio muitas vezes que ele tem. Então a viabilidade financeira foi o nosso grande desafio para que trouxesse para ele essa facilitação e também evitasse fazer com que ele tivesse outras despesas, muitas vezes talvez até desnecessárias. Por exemplo, um pequeno negócio, como você colocou, ele vai precisar controlar o ponto eletrônico. Daqui a pouquinho a gente está implementando essa funcionalidade dentro de gestão de pessoas.
Mas ele também precisa de uma plataforma do controle do estoque, do contas a pagar, de emitir o boleto dele, enfim. Então a gente está trazendo essa sintetização para dentro de uma só solução, para que ele facilite, diminua os custos dele e eles tenham o apoio de uma gestão profissional. Eu fiz essa pergunta lá do valor, para saber a acessibilidade, porque recentemente o Sebrae fez um estudo, e eu fiquei chocado com esse estudo, porque eu trabalho muito com preparação de jovens, universitários, preparando para empreender, e tem um outro público que eu trabalho com um pouco menos de tempo, mas também trabalho, que é os empregados. De vez em quando eu sou contratado, às vezes, para dar uma palestra, dar um treinamento aqui, anda mais e tal. E existe sempre aquele conceito de empregado ficar olhando, não, o empreendedor é o ricão, os caras ganham muito dinheiro, e às vezes gera aquela polarização desnecessária de um contra o outro e tal, que um se dá bem, o outro não dá, e é uma grande bobagem. O Sebrae fez uma pesquisa recentemente, eu não sei quanto é que você sabe, não sei, você que está acompanhando, quanto é que você acha que, em média, o empresário brasileiro, a maioria dos empresários está na faixa que o Diego falou aqui, que é do MEI a esse que ganha aí, fatura em torno de 4 milhões e 800 por ano. A maioria, não mais de 90% dos empresários brasileiros estão nessa faixa. Ou seja, a maioria dos empresários brasileiros está na faixa dos micro e pequenos empreendedores, sendo aí que quase a metade é MEI. Porque tinha muita gente na informalidade e eles agora se formalizaram. Então fez um número ficar grande. E com essa formalização, a média eu me choquei, não sei se você já sabia desse dado, se alguém aqui do estúdio já sabia, mas eu fiquei chocado. A média de ganho que um empresário tem no Brasil, juntando todos os empresários, é 2 salários mínimos. Eu fiquei, como é? Em média. Claro, vai ter um pequeno grupo que está lá no topo, ganhando milhões, mas com o tempo eu fui descobrindo que em tudo na vida, no topo só está 2, 3%. Em qualquer coisa que você imaginar, é sempre a minoria que vai estar. A grande maioria, que onde muitos de nós estamos, se no estudo é a mesma coisa, qualquer área que você imaginar, a grande maioria dos empresários, usando aqui esse recorte, 2 salários mínimos. Quando ele paga tudo e junta tudo que vai sobrar, o que ele tem ali, ele ganha pouco. Ele empreende porque é algo maior do que só aquela questão do dinheiro. Ele empreende porque faz parte dele, ele quer fazer algo diferente, né? Tem a ver com propósito, com objetivo, com legado. Não se satisfaz em estar ali preso dentro, sendo um parafuso de uma máquina. Ele quer ser a máquina. Ele quer ser algo, né? Fazer algo maior. Entretanto, o retorno não corresponde, na média, àquilo que está no desejo dele. Mas esse valor que foi citado é um valor acessível, que cabe no orçamento certamente da maioria. Tem alguns que ainda não cabe, porque está muito no início, né? Está muito começando, às vezes ele sozinho, está ali ainda só começando. Então, eu queria que você pudesse falar assim, já chegando aos finalmente nesse nosso bate-papo inicial, como que o pessoal encontra a empresa, os diferenciais da Cévolo. Lembrando que Cévolo aqui não é Cévolo com S, é com C, não é isso? Isso. C-E-V-O-L-U. L-U. Exato. Né? Então, fale um pouquinho para nós sobre isso. A Cévolo, como eu coloquei, nós temos um endereço, é cevolo.com.br, já está disponível a plataforma. Essa plataforma, como também coloquei, a gente vem recebendo apoio do Instituto de Tecnologia, estamos incubados lá no IFRN aqui em Mossoró. É uma plataforma que a gente vem utilizando inteligência artificial, vem utilizando business intelligence, vem utilizando com base em Python, vem utilizando uma tecnologia muito inovadora. Inclusive, nós fomos premiados com o prêmio Sebrae Top 1000 a nível nacional. Estamos indo agora em agosto para o Summit Florianópolis, expor em um stand lá. É uma tecnologia que, além de acessibilidade, que esse foi o nosso principal desafio, é de poder trazer tecnologia e inovação para o micro e pequeno empresário, micro e pequeno empreendedor. Que normalmente fica fora, né, dessas coisas? Que normalmente fica totalmente fora, não tem nem a possibilidade de entender o que seria isso. E essa tecnologia e inovação que a gente vem trazendo, ela está dentro de um modelo que a gente chama B2B2C, onde
Dezenas de empresas já estão dentro dela, utilizando. E também a gente está trazendo pessoas que desejam ser empregadas, estão procurando empregos. Dentro do pilar de gestão de pessoas, como a gente já está disponibilizou o recrutamento e seleção, nós já temos um pouco mais de 3.800 talentos dentro da plataforma, que essas empresas, ao gerar uma vaga disponível, a gente consegue notificar de forma prioritária esses talentos que já estão dentro da plataforma para que eles possam concorrer a essas vagas. E essas pessoas, esses talentos, na plataforma tem a possibilidade de fazer treinamentos, cursos, até mesmo gerar de forma automatizada por uma inteligência artificial o seu currículo. Então, são tecnologias antes não passíveis, e para o pequeno isso faz uma total diferenciação. E por uma precificação que cabe em muito fluxo de caixa, cabe muito bolso aí do pequeno negócio. Então, estamos dentro de um processo de 2 anos, né? Como eu falei, a transição, a transferência de conhecimento da consulta de gestão de resultados para a Servlo, tecnologia e gestão. Dentro desse processo dos últimos 2 anos, conseguimos lançar a plataforma, aprimorar em vários sentidos, e se Deus quiser, até o final do ano temos mais outras novidades, como por exemplo, imagine aí o micro e pequeno empreendedor ter assessoria jurídica, ter a possibilidade de ter marketing digital, ter a possibilidade de ter um CRM para desenvolver seu comercial, ou seja, tudo isso de forma facilitada e com total acessibilidade. Muito bom, é isso aí. E aí, gostou? Obrigado aí, Diego. A gente vai para o intervalozinho agora e volta já já.